conservavam essa veste durante toda a semana e no domingo de hoje traziam essa veste. Por isso era chamado domingo Inalbis, ou domingo do Cândido, ou domingo do Branco. Também chamado de Pascuela, porque é o domingo da pequena Páscoa. Estamos encerrando a oitava da Páscoa e entrando plenamente no tempo pascal. O evangelho que nos é colocado hoje é o evangelho considerado o mais rico em ensinamentos fundamentais da nossa fé. Vejamos em alguns pontos aquilo que nosso Senhor quer nos dizer hoje através da igreja. Primeiro, Jesus aparece aos discípulos, aos apóstolos, melhor dizendo, aos 10 que estavam ali reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. E Jesus chega a ele e faz aquela saudação: paz esteja convosco. Vobis. Eles se alegraram com aquela voz
ressuscitou ao terceiro dia, glorioso e triunfante, e dá credibilidade a tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele ensinou e tudo aquilo que ele mandou fazer. E a ele e a sua igreja e a sua presença na história, nós somos fiéis de um ressuscitado. Nossa fé é um ressuscitado. Aí está o fundamento da nossa fé como católicos. Jesus é Deus e Deus é homem. Jesus passou durante 40 dias com os discípulos, não só com os 11, mas também com os outros. São Paulo diz que apareceu a cerca de 500 irmãos para mostrar que nós somos salvos, que é necessitado, e para também mostrar, para também falar do reino de Deus. E o que é que Jesus falava do reino de Deus? Primeiro falava dessa ordem providencial de Deus, desse grande amor de Deus, de salvação de toda a humanidade, até o último homem, e que para salvar a humanidade o enviou como homem, para participar de toda a vida humana e restaurar toda a humanidade. E essa restauração, ela existe exatamente porque ele se entrega em sacrifício para reparar os nossos pecados. O sacrifício de Cristo na cruz é o sacrifício propiciatório, o sacrifício para o perdão dos pecados. E o sacrifício de Cristo na cruz, elevado em cada Santa Missa, é propiciatório. A missa é o sacrifício propiciatório do Cristo no Calvário que se faz presente diante de nós. A missa não é um encontro entre irmãos, a missa não é um show, a missa não é um espetáculo humano em que as pessoas vão lá para se encontrar, para bater palmas, para se divertir. O sacerdote ali é um outro Cristo que está oferecendo o sacrifício da cruz no altar. O sacerdote não é ele é o protagonista do Cristo, mas o protagonista da realidade é o próprio Cristo. O sacerdote, ele não é um animador de um auditório que tem que fazer com que todos se alegrem, que todos pulem, que todos se sintam confortáveis e se achem bem por ele espetáculo. Não. O sacerdote é o alto de Cristo. O sacerdote é vítima que se oferece em sacrifício. Daí o grande compromisso do sacerdote e aquele momento está oferecendo sacrifício, mas como Cristo também é vítima. Por isso, ninguém pode dizer sim à vocação sacerdotal se não está disposto também a ser vítima do dia a dia da sua vida pela salvação das almas, a se consumir no dia a dia com as incompreensões, com os maus tratos, com os problemas pessoais, com as calúnias sofridas. Não. Nós, sacerdotes, somos outros Cristos. Nós carregamos as chagas de Cristo, a coroa de Cristo para a nossa vida. Se não estamos dispostos a isso, não podemos dar um passo quando o Cristo nos chama para
Ele está nos chamando, reconciliados, para irmos estar com Ele e estaremos eternamente. Este é o grande plano do amor de Deus em relação à humanidade, em relação a cada um de nós. Nós somos reconciliados, somos filhos da cruz, mas somos filhos também da ressurreição. Porém, Cristo dá a missão aos apóstolos, a missão dele, e agora a missão da igreja, fazer a mesma coisa e anunciar esse perdão. Ele morreu por todos, só que esse perdão, essa reconciliação, ela é feita individualmente pela igreja. Daí o mandato missionário de Jesus Cristo, e de batizar, e de pregar, e de batizar, e de ensinar a observar o que nos ensinei. Por isso ele dá o poder de perdoar os pecados. Soprou sobre eles, ou seja, sai de dentro do seu peito, não sai do interessante, sai de dentro do seu peito, sai de dentro do seu amor, assim como o Pai me criou para reconciliar os homens. Eu também vos envio, recebei o Espírito Santo, a todos aqueles a quem perdoados os pecados, serão perdoados, a todos aqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Vós sereis do mundo ministros da misericórdia de Deus, para ir ao encontro do homem ferido pelo pecado, para pregar o Evangelho, para dar ao homem o perdão, para ensinar ao homem o caminho de Deus, o caminho do céu. Esta é a missão da igreja. Ide e pregai, ide e batizar e perdoar, ide e ensinar o caminho do céu. Essa é a missão da igreja. Não existe outra. Qualquer outra coisa da igreja faça sempre em vista desta missão. E esse poder foi dado à igreja. É interessante que Jesus disse: ide a todos aqueles a quem perdoar os seus pecados. Então, o apóstolo tem o poder de perdoar. Eu digo: eu te absolvo dos teus pecados. Cristo absolve. Eu te absolvo. Ele não diz: eu te declaro perdoado. Não. Essa é a tese protestante. Declaro: você crê, está perdoado. A igreja diz: eu te perdoo, eu te absolvo. Essa, digamos, grande importância. E aí, então, pode entrar o erro. Eu já sou perdoado, eu estou para o perdão. Ele não me deu perdão, porque é Cristo que me perdoou. Porque esse poder foi dado ao sacerdote por Cristo, e ele recebeu pela operação sacerdotal, quando Cristo lhe pôs as mãos. Eu estou perdoado. Eu saio feliz. Estou perdoado. Foi por que Cristo trouxe ao mundo. Cristo trouxe ao mundo a vitória de Cristo na verdade sobre o pecado, nos trouxe uma vida nova de agora, nos trouxe a remissão dos pecados, e nos estabeleceu como filhos. Somos filhos de Deus. Essa é a grande graça. Eu sou filho de Deus. E devo levar isso a sério. Sou filho de Deus. Podemos agora
E Jesus disse: tu viste e acreditaste, mas agora muitos não vão ver e vão acreditar pela palavra de vocês. E aí sim a gente acredita nos apóstolos e a pedido de provas de Tomé, para nós foi bom, porque eles tiveram a certeza plena de que Jesus realmente ressuscitou. Mas uma coisa interessante, e que a gente passa despercebido, é que na segunda narrativa da nação, que saiu do Evangelho, 8 dias depois estavam os apóstolos reunidos e Tomé estava com eles. A importância da nossa vida de cristãos na igreja. Nenhum cristão, nenhum católico é católico solitário. Tem que estar na igreja. Tem que pertencer à igreja. Tem que viver essa comunhão com a igreja. Evidentemente, eu digo comunhão na fé, comunhão também do culto e comunhão também do regime, do próprio governo. Mas viver essa comunhão deve estar com a igreja. Aí nós temos, estando com a igreja, temos a garantia de que Jesus veio e vai aparecer. Não se chega à verdade total, senão com a condição de estar com a igreja, de pensar com a igreja, de sentir com a igreja. Quem tiver dúvida, se quiser se aprofundar, leia São Inácio de Loyola, ele explica isso, sentir preferência, sentir com a igreja. Às vezes a gente vê muitas comunidades separadas e que até algumas verdades da fé. Os ortodoxos, por exemplo, separados. Tem muitas verdades da fé. Os protestantes têm algumas, dependendo da facção lá, da seita, da denominação cristã, mas não estão com a igreja. Não estão com a igreja. Então, se falta uma verdade, mas outras faltam também, porque não estão com a igreja. O último ensinamento de Tomé é nós temos humildade para confessarmos a nossa fé. Viver com humildade. E humildade é um momento tão difícil hoje, porque nós queremos a fé do nosso jeito. É muito problemático isso na igreja, porque cada um é construído na sua própria igreja. Seu próprio jeito de crer, seu próprio jeito de agir, constrói aquilo na sua cabeça. Hoje tem tanto acesso a tantas coisas na internet, hoje todo mundo faz faz um balaio só. Esse é o meu balaio, a cabeça do cara. Aí procura o padre, a igreja fala que vai sacar isso aqui, eu estou perdendo a cabeça. As pessoas estão sentindo por isso. A gente tem que pensar um pouquinho sobre isso, porque senão a gente termina fazendo uma religião do meu luxo, aquilo que me agrada, não aquilo que é o agrado de Deus. E Tomé escolheu lá para os apóstolos para ajudar nessa missão. Tomé ou eles. Aí Cristo apareceu. Interessante que Cristo poderia aparecer Tomé sozinho, como apareceu a Pedro. Não foi? Apareceu a Pedro, apareceu Tomé. Ou é isso? Ou isso? É algo que a gente tem que refletir, porque nada do Evangelho é sem significado. Pensamos a Deus, nosso Senhor, por nos dar a graça de vivermos hoje a nossa identidade católica, tão difícil nos dias de hoje, com muita fé, muita confiança em Deus, muito amor à Nossa Senhora, e pedindo a Ele sempre que nos dê perseverança heróica, como tivemos apóstolos, até se for necessário de derramar o sangue por causa dessas verdades. Louvado seja